Questão: trabalho de uma força. Mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre esta a cabeça de um palito de fósforos, deslocando com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas. Se a intensidade da força constante aplicada sobre o palito é 2 newton, a energia empregada no acendimento deste, desconsiderando eventuais perdas, olha só, a força F ela irá realizar um trabalho, para isso irá consumir uma determinada energia. Então nós estamos procurando, na verdade, o valor do trabalho realizado por esta força F aqui. Então vamos lá, retirando as informações aí do nosso enunciado, nós vamos ter que o ângulo de inclinação ali, o alfa, 60 graus. A distância D, 5 centímetros. A força F igual a 2 newton. E a energia empregada, ou seja, energia empregada na realização do acendimento, ou seja, o trabalho. Tá aí. Formulazinha para trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. Olha só, essa distância aqui, o exercício forneceu em centímetros, a gente não pode trabalhar em centímetros, terá que ser convertida para metros. 5 centímetros convertendo para metros, basta dividir por 100, já que um metro possui 100 centímetros. Isso aqui eu posso deixar em notação científica ou eu posso dividir. 0,05 metros. Voltando para cá, agora a gente começa a substituir as variáveis. Trabalho será igual a força 2, a distância 0,05 vezes o cosseno de alfa. Nosso alfa, 60 graus. Trabalho será igual a 2 vezes 0,05 cosseno de 60. O cosseno de 60 vale meio. Aqui a gente tem uma multiplicação, aqui a gente tem uma divisão, a gente consegue simplificar. Logo, o trabalho realizado pela força F ali será igual a 0,05 joule. Tá aí. Essa resposta também pode ser representada em notação científica. 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10. Reparem que a vírgula está aqui, ó. Uma, duas casas. Se eu deslocar essa vírgula 2 casas para a direita, menos 2 joule. Está aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Questão: trabalho de uma força. Calcule o trabalho de uma força horizontal de 43 newton aplicada a um corpo que repousa numa superfície horizontal e é deslocado 6 metros. Bom, vamos lá, retirando as informações aí do enunciado. Uma força horizontal de 43 newton. A força F, 43 newton. A força está sendo aplicada na componente horizontal,
ou seja, o nosso alfa é 0 graus. E ela é deslocada 6 metros, D igual a 6 metros. Na sequência, retiramos as informações, agora nós vamos abrir a formulazinha para trabalho. Trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de alfa. Agora nós iremos substituir, trabalho igual a força F 43 Newton, a distância será deslocado ali, devido à aplicação dessa força, 6 metros, e o cosseno de 0. Trabalho será igual, aqui, 43 vezes 6, 258. Cosseno de zero é 1. Portanto, o trabalho realizado pela força F será de 258 Joule. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Questão do tema trabalho de uma força. Uma pessoa puxa um aspirador de pó com força de 50 Newton, formando um ângulo de 60 graus com o plano, e este se desloca a 4 metros. Determine o trabalho realizado por essa força. Primeiro, então, vamos retirar aí as informações. A força F, 50 newtons. Força F aí de 50 newton. O ângulo forma um ângulo de 60 graus com o plano. E este se desloca 4 metros. Tá aí. Agora a nossa formulazinha. A nossa formulazinha, trabalho será igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Substituindo aí os valores, trabalho será igual a força F, 50, o deslocamento, 4 metros, e o cosseno de alfa, o nosso alfa, 60 graus. Então, trabalho será igual a 200, cosseno de 60 vale meio. Então, trabalho será igual a 200, eu vou simplificar aqui com 2, ou 200 dividido por 2, 100 Joule. Está aí o valor do trabalho realizado. Mais um exercício resolvido para o nosso canal. Questão do tema trabalho de uma força. Um corpo de 2 kg recebe a ação de uma força na mesma direção e no mesmo sentido de seu deslocamento, conforme o gráfico a seguir. Qual o trabalho que essa força realizou no deslocamento de 0 a 4 metros? Aqui, caro coleguinha, nós estamos falando de força variável. Reparem que no decorrer do deslocamento, aqui a força ela foi aumentando e aqui a força de 2 a 4 metros, a força ela veio diminuindo. Quando a gente pensa de trabalho de uma força variável, o trabalho ele será numericamente igual à área.
Analisando essa figura, notamos que trata-se de um triângulo. Como o trabalho é numericamente igual à área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. A área será igual à base aqui, 4, vezes a altura vale 10, dividido por 2. Então a área será igual aqui 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 10, a área será igual a 20. Portanto, o trabalho realizado por esta força variável aí, no deslocamento de 0 a 4 metros, será igual a 20 Joule. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Questão do tema trabalho de uma força. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme o gráfico abaixo. O trabalho realizado pela força quando o bloco da origem até o ponto x igual a 6 metros é... Bom, a gente aí tem o gráfico da força em função do deslocamento, o gráfico de uma força variável. O trabalho ele é numericamente igual à área. A área total dessa figura aí, nós vamos ter que a área será igual à área da primeira figura mais a área da segunda figura. Aqui nós vamos chamar de A1 e essa outra figura aqui nós vamos chamar de A2. Essa figura A1 ela vai representar um trabalho motor, um trabalho positivo, e esta figura que eu vou chamar aqui de A2, ela vai representar um trabalho negativo, ou seja, um trabalho resistente. Então vamos encontrar o valor da primeira área, da área A1. Esta área A1, vamos abrir aqui a formulazinha do trapézio. A primeira figura ali é um trapézio, formulazinha do trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então nós vamos ter aí que a área será igual à base maior de 0 a 3, então a base maior é 3, mais a base menor de 1 até 2 vai dar 1. A altura aqui vai dar 2, dividido por 2. Este 2 com esse 2 aqui vai embora. Então, a área da primeira figura ali, a força F variável naquele deslocamento de 0 a 3 metros, vai realizar um trabalho de 4 Joule. Agora, a segunda figura. A segunda figura é um triângulo. Formulazinha aí para a área do triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Área do triângulo, nossa figura A2. Base vezes a altura dividido por 2. Então, A2... A2 será igual à base ali de 3 até 5. De 3 a 5, 2. A altura ali, menos 2.
dividido por 2. Esse 2 com esse 2, então ali a figura que nós chamamos aqui de A2, vamos ter um valor de um trabalho negativo, um trabalho resistente, menos 2. E pessoal, olha só, de 5 até 6, de 5 a 6, a aplicação da força no deslocamento de 5 a 6 metros é zero. Logo, não existirá trabalho de 5 a 6 metros aqui, ó, já que a força aplicada é nula. Então, somando as áreas aí, a área será igual à área total da figura. A área da primeira figura vale 4, mais a área da segunda figura, que vale menos 2. A área será igual a 2. Então, o trabalho realizado pela força F variável ali terá intensidade de 2 Joule. Está aí o valor do trabalho realizado no intervalinho, no deslocamento de 0 a 6 metros. Mais um exercício aí resolvido para o nosso canal. Questão do tema trabalho de uma força. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função de seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules. Bom, aqui a gente tem um gráfico da força em função do deslocamento, um gráfico de uma força, o gráfico representando uma força variável. Ao longo do deslocamento a força vai aumentando, depois a força ela vem diminuindo. Sempre que tivermos um gráfico da força em função do deslocamento, o trabalho realizado por esta força variável será numericamente igual à área. Trabalho numericamente igual à área. A área da figura geométrica representada aqui. Neste caso aqui, a nossa figura é um triângulo. Área do triângulo: base vezes a altura dividido por 2. Substituindo aí os valores, a área será igual à base 1, a altura 10 dividido por 2. Então, a área será igual a 1 vezes 10 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. Logo, o trabalho realizado por esta força variável aí será igual a 5 Joule. Está aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Trabalho da força-peso. A nossa questão. Um homem de massa igual a 70 kg sobe uma escada do ponto A ao ponto B e depois desce do ponto B até o ponto C, conforme indica a figura. O trabalho realizado pelo peso do homem desde o ponto A até o ponto C foi de, dado a gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, então, aí vamos retirar as informações. A massa do homem, massa igual a 70
quilos. A massa igual a 70 quilos. A distância de A a B, distância de A até B, 30 centímetros. A distância de B até C, na componente vertical, 50 centímetros. Está aí. E a gravidade que o exercício forneceu também, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui por partes. Primeiro nós vamos encontrar o trabalho realizado pelo peso do homem para ir de A até B, depois o trabalho realizado pelo peso do homem para ir de B até C. Depois vamos determinar o trabalho resultante. A nossa formulazinha então vai ficar assim: trabalho de A a B, trabalho da força-peso. Na subida, o trabalho é negativo, está contra a gravidade aí, trabalho negativo, vai ficar massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho de A a B será igual a massa menos 70 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura. A altura aqui foi definida em centímetros. Aqui a gente não pode trabalhar em centímetros, vamos ter que converter para metros. Convertendo isso aí para metros, vamos lá, convertendo isso aí para metros, 30 centímetros. Convertendo para metros, basta dividir por 100. Um zero aqui eu posso cortar. Então, isso vai ficar 0,3 metros. Então, voltando para cá, 0,3. Então, trabalho realizado pelo peso do homem para ir de A até B será igual a menos 70 vezes 10 vezes 0,3 menos 210 Joule. Na sequência, o trabalho realizado pelo peso do homem para ir de B a C. Trabalho de B até C está descendo, está a favor da gravidade, o trabalho será positivo, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho de B até C será igual mais a massa 70, a gravidade vale 10, vezes a altura. A altura de B até C, 50 centímetros. A gente aqui não pode trabalhar em centímetros, vamos ter que trabalhar em metros, então vamos converter. 50 centímetros convertendo para metros, nós vamos dividir aí por 100, 0 aqui eu corto, isso vai ser igual a 0,5 metros. Então, voltando para cá, 0,5. Então, trabalho realizado pelo peso do homem para ir de B até C, mais 350 Joule. Agora, o exercício pediu o trabalho realizado pelo peso do homem para ir do ponto A até o ponto C, ou seja, o trabalho resultante. O trabalho resultante para ir de A até C será igual à soma dos dois trabalhos. Trabalho realizado pelo peso do homem para ir de A a B, mais o trabalho realizado pelo peso do homem para ir de B até C. Somando isso aí,
nós vamos ter que o trabalho realizado pelo peso do homem de A até C será igual ao trabalho de A a B menos 210 mais trabalho de B a C 350. O trabalho realizado pelo peso do homem para ir de A até C será igual a 140 joules. Tá aí, está resolvido o nosso exercício. Poderíamos ter feito isso aí de outra maneira. Vamos lá. Para fazer isso aí de outra maneira, uma maneira mais rápida, trabalho de A até C será igual. Ele vai descer mais do que vai subir, então o trabalho será positivo. A distância na descida é maior do que na subida. Massa vezes a gravidade vezes a variação da altura. Trabalho de A até C, a massa vale 70, a gravidade vale 10 vezes a variação da altura. A variaçãozinha da altura, a altura final menos a altura inicial. Então, o H menos o H0. Então, a variação da altura será igual à altura final. Nós tínhamos ali 0,5 metros, altura inicial 0,3. Então, a variação da altura positiva, né? Vai descer. A descida é maior do que a subida, 0,2 metros. Substituindo aqui 0,2, o trabalho realizado pelo peso do homem para ir de A até C, 70 vezes 10 vezes 0,2 mais 140 joules. Tá aí, tanto faz a maneira que nós vamos resolver, tá? A resposta: trabalho realizado pelo peso do homem para ir do ponto A ao ponto C, mais 140 joules. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima! Trabalho da força-peso. A nossa questão. Um corpo de 2 kg é jogado para cima a partir da base de um plano inclinado de 8 metros de comprimento. Ele para exatamente no ponto mais alto do plano e em seguida retorna à base. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que o ângulo que o plano forma com a horizontal é de 30 graus, determine o trabalho do peso sobre o corpo, na subida e na descida. Bom, vamos retirar aí as informações. A massa, 2 kg. Plano inclinado tem 8 metros. D igual a 8 metros. A gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o ângulo aí, 30 graus. Vou fazer um desenho. A gente tem alguma coisa assim. Espera aí. Tem alguma coisa assim. Desculpa. Vamos lá. Aqui. Nosso plano inclinado.
Então aqui o nosso ângulo alfa está aqui. Aqui tem um bloquinho. Um corpo de 2 kg. Então vamos lá. Olha só, aqui nós vamos ter uma altura, que eu vou chamar aqui essa altura de x. Vou chamar essa altura de h. E vamos abrir a formulazinha para definir o trabalho. Eu quero trabalho na subida e o trabalho na descida. Trabalho na subida. Na subida, nós vamos ter um trabalho negativo, massa vezes a gravidade vezes a altura. Está subindo, está contra a gravidade, o trabalho será negativo. Só que a gente não tem ainda a altura. Para achar essa altura aqui nós vamos ter a distância D, a distância que o bloquinho percorreu aqui, a distância D de 8 metros. Eu quero encontrar a altura e eu tenho o exercício fornecer o ângulo alfa. Trigonometria. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa será igual a seno de alfa. Então, cateto oposto, o H, sobre a hipotenusa, que é o D, que vale 8, isso será igual a seno de alfa, seno de 30 graus. Então, aqui nós vamos ter que H será igual a 8 vezes seno de 30. Ó, a gente vai colocar 1 aqui, ó, e vai multiplicar isso aqui em cruz. Então, nosso H será igual a 8 vezes seno de 30 vale meio. O H será igual a 8 dividido por 2, igual a 4 metros. Aí agora a gente consegue encontrar o valor do trabalho na subida e na descida, já que agora temos aí o valor da altura. Então, o trabalho na subida será igual menos a massa, que vale 2, a gravidade vale 10 e a altura vale 4. Então, o trabalho aí na subida será igual a menos 2 vezes 10, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 4, 80. Menos 80 joules. Pessoal, se na subida o trabalho é negativo, na descida está a favor da gravidade. Os dados são os mesmos, a única diferença é que ele irá descer. Então, trabalho na descida será positivo, será mais 80 joules. Tá aí. Poderíamos ter resolvido isso aí de outra maneira. Deixa eu ver. Poderíamos ter resolvido utilizando o trabalho da força-peso na direção do plano. Trabalho igual a peso de x, ó, trabalho px. Px é a força-peso na direção do plano vezes a distância. Px será igual a força-peso na direção do plano. A força que age aqui puxando o bloquinho para baixo. Então vamos lá. Px peraí. Px é igual a força-peso
Px é igual a força-peso vezes seno de alfa. Essa é a formulazinha para Px. Px, força-peso na direção do plano. Então, Px, dando uma melhoradinha nisso aqui, será igual peso é massa vezes a gravidade. Peso, força-peso, massa vezes a gravidade. Está aqui. Vezes seno de alfa. Aí, substituindo os valores para definir o valor dessa Px, Px será igual a massa vale 2, a gravidade vale 10 vezes o seno de 30. Então, Px será igual a 20 vezes seno de 30. Seno de 30 vale meio. O Px será igual aqui 20 dividido por 2 vai dar 10 Newton. Está aqui o valor da força Px. Aí a gente volta para cá. O trabalho igual a Px, que vale 10, vezes o deslocamento ali. O deslocamento foi a distância percorrida, o deslocamento 8 metros. Vezes 8. Logo, o trabalho será igual a 10 vezes 8, 80 Joule. Aí é só pensar que na subida, o trabalho será negativo, menos 80 Joule, contra a gravidade, e na descida, o trabalho será positivo, mais 80 Joule. Está aí resolvido de duas maneiras diferentes. Utilizando a formulazinha para trabalho, na componente vertical, massa, gravidade vezes altura, e utilizando a força peso na direção do plano, a força Px. Está aí a resposta, mais 80 Joule na descida e menos 80 Joule na subida. Está aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima. Trabalho da força-peso. A nossa questão. Um corpo de 2 kg de massa é arremessado verticalmente para cima a partir do solo, atingindo uma altura de 5 metros, num local onde G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, em joules, letra A, o trabalho do peso durante a subida do corpo, o trabalho do peso na descida e o trabalho do peso durante a subida e a descida. Bom, retirando aí as informações, a massa igual a 2 kg, altura H 5 metros, G, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora abrir a nossa formulazinha. Trabalho da força peso. Trabalho da força peso na subida. Na subida será um trabalho negativo contra a gravidade menos massa vezes a gravidade vezes a altura.
Depois, o trabalho aí na descida, a favor da gravidade, um trabalho positivo mais a massa vezes a gravidade vezes a altura. Depois, o trabalho do peso durante a subida e a descida. O trabalho durante a subida e a descida, ou o trabalho resultante, será igual à soma dos dois trabalhos, trabalho na subida mais o trabalho na descida. Então vamos lá. Substituindo aí os valores, o trabalho na subida menos a massa vale 2, a gravidade vale 10 e a altura vale 5. Então o trabalho aí na subida será igual a menos 2 vezes 10 menos 20 vezes 5, menos 100. Menos 100 Joule. Está aí o valor do trabalho na subida. Trabalho na descida. Trabalho na descida mais a massa que vale 2, a gravidade que vale 10 e a altura que vale 5. Trabalho na descida mais 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5, 100. 100 Joule. E o trabalho resultante, que é a soma dos dois trabalhos aí, na subida menos 100 Joule, na descida mais 100 Joule, logo o trabalho resultante será igual a zero. Então, olha só, para atingir a altura de 5 metros, o trabalho realizado pela força-peso aí, menos 100 Joule. Para descer a altura de 5 metros aí, o trabalho realizado pela força-peso, 100 Joule. Como o trabalho nada mais é do que massa vezes a gravidade vezes a altura, ele saiu do zero e voltou para o zero, não houve variação de altura, ele saiu do ponto zero, foi até 5 metros e voltou no ponto zero. Não houve variação de altura, logo o trabalho resultante será igual a zero. E está comprovado aqui com a ajuda da nossa formulazinha, tá? Então, gente, na subida menos 100 Joule, na descida mais 100 Joule e o trabalho resultante, o trabalho da força-peso durante a subida e a descida, igual a zero. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima! Trabalho da força-peso. A nossa questão. Um corpo de 5 kg desce uma rampa de 20 metros inclinada a 30 graus com a horizontal. Determine o trabalho do peso em joules nesses 20 metros, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, retirando as informações aí, a massa igual a 5 quilos. A rampa tem uma distância aí de 20 metros, inclinada a 30 graus, alfa igual a 30 graus, e a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desce a rampa. Vamos fazer a rampa aqui. Está aqui a nossa rampa.
Aqui tem um ângulo alfa. Vou colocar o bloquinho aqui em cima. Bloquinho tá aqui em cima. Aqui ele vai descer sendo puxado pela força peso, que age na componente da direção do plano. Esta força a gente chama de Px. A gente vai resolver esse exercício aí de duas maneiras distintas. Primeiro, utilizando a Px. Trabalho igual a peso na direção do plano, Px, vezes a distância. Vamos achar quem é esta Px. Px, a formulazinha, Px é igual a força peso vezes o seno de alfa. Peso é massa vezes a gravidade. Força peso, massa vezes a gravidade. Então, Px será igual ao peso, que é massa vezes a gravidade, vezes seno de alfa. Então, Px será igual a massa vale 5, a gravidade vale 10 vezes seno de alfa. O nosso alfa, 30 graus. Então, vamos lá. Continuando aqui. Px será igual a 5 vezes 10 vai dar 50. Seno de 30 vale meio. Então, Px, a força peso na direção do plano, 50 dividido por 2, 25 Newton. Aí a gente volta para cá. Trabalho será igual a Px, 25 Newton, vezes a distância, 20 metros. Então, trabalho será igual a 25 vezes 20, 500 Joule. Trabalho realizado será de 500 Joule. Está aí uma maneira de resolver. Agora vamos utilizar a outra formulazinha. A gente tem outra maneira para resolver isso aí. Trabalho igual, vai descer, o trabalho é positivo, massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, trabalho será igual mais a massa vale 5 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que a gente não tem. Mas a gente consegue encontrar com o auxílio da trigonometria. Cateto oposto, eu preciso encontrar a altura, que a gente não tem. Cateto oposto sobre hipotenusa será igual a seno de alfa. Então, o cateto oposto, nós estamos procurando, é o H. A hipotenusa, está aqui, ó, a hipotenusa é essa distância percorrida que é de 20 metros. Isso será igual a seno de alfa, seno de 30 graus. Então, isso aqui ficou H igual. Vou jogar um aqui embaixo, ó, para multiplicar isso aqui cruzado. 1 vezes HH, 20 vezes seno de 30. Então, H será igual a 20 vezes seno de 30, vale meio. Então, H será igual, aqui a gente simplifica, ó, 20 dividido por 2, altura 10 metros. Encontramos o valor da altura, a gente volta lá. Trabalho positivo
está descendo a massa 5 vezes 10 vezes 10. Logo, o trabalho será igual a mais um trabalho positivo, 5 vezes 10, 50, 50 vezes 10, 500 joule. Tá aí, está resolvido o nosso exercício, a nossa questãozinha aí. Utilizando dois métodos diferentes. Nós utilizamos aqui a força-peso na direção da componente do plano e utilizando a força-peso, trabalho aí na componente vertical. Tá aí mais um exercício resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima! Trabalho da força-peso. A nossa questão. Um bloco de pedra de 4 toneladas desce um plano inclinado a partir do repouso, deslizando sobre rolos de madeira. Sabendo-se que o bloco percorre 12 metros em 4 segundos, calcule o trabalho em kJ realizado sobre o bloco pela força-peso e pela resultante no intervalo de tempo considerado. Então vamos lá. Vamos retirar as informações aí do enunciado. A massa, 4 toneladas. 4 toneladas. Isso será igual a 4.000 quilos. Tá aí. O que mais que a gente tem? Percorre 12 metros. D igual a 12 metros. Eu quero o valor do trabalho em kJ. Deu um tempo aí de 4 segundos. Vamos anotar também. Então vamos lá. E deu o ângulo, ó, 30 graus. Alfa igual a 30 graus. Tá aí. Vamos lá. A formulazinha para trabalho. Lembrando que ele está em uma altura H e está descendo. Então vamos utilizar a formulazinha de trabalho da força-peso, formulazinha de trabalho para a componente vertical. Trabalho, como está descendo, é positivo, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa a gente tem, a gravidade o exercício também forneceu. Nós não temos o valor da altura, nós vamos ter que achar o valor da altura. Deixa eu anotar aqui, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, a altura H está aqui. A altura H está aqui. Nós vamos utilizar o auxílio da trigonometria para determinar o valor desta altura. Cateto oposto, olha lá, em relação ao ângulo cateto oposto, sobre hipotenusa, isso será igual a seno de alfa. A hipotenusa nada mais é do que a nossa distância D, a distância D aqui, ó. Então, o nosso cateto oposto, o H, a hipotenusa é a distância 12 metros, igual a seno de alfa. O nosso alfa vale 30 graus. Vou jogar um aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Nós vamos multiplicar isso aí em cruz. Ou multiplicar cruzado, ó, 1 vezes H igual a H.
Aqui ficou 12 vezes seno de 30. Seno de 30. Então, nós vamos ter que o H será igual a 12. Seno de 30 vale meio. Com isso, concluímos que a altura H será igual aqui, ó, 12 dividido por 2, 6 metros. Aí, voltando para cá, para a nossa formulazinha do trabalho, trabalho será igual mais a massa 4.000 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 6. O trabalho será igual mais 4.000 vezes 10 vezes 6. 4.000 vezes 10 vezes 6, 240.000. 240.000. 240.000 joules. Tá aí. Só que o exercício pediu em calcule o trabalho em kJ. Então, o trabalho, quilo é 1.000. A gente vai pegar ali o nosso 240.000 joule e dividir por 1.000. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Nós vamos ter então 240 kJ. Portanto, o trabalho em kJ será igual a mais 240 kJ. Está aí, está resolvido o nosso exercício. Por um método. A gente vai resolver esse exercício aí agora por outro método. Utilizando a força-peso na direção do plano, na componente do plano. Vamos lá. Quando a gente pensa na componente aí do plano, trabalho será igual à força que está puxando ali o bloco para baixo, que é a força Px, vezes a distância d. Então, olha só. Aqui, pessoal, no plano inclinado, nós vamos sempre ter uma força puxando o nosso bloquinho na direção do plano. Essa força será denominada Px, a força-peso na direção do plano. Mas quem é esta força-peso? Vamos abrir ela aqui do lado. Px, lá da matéria de plano inclinado, Px é igual a peso vezes seno de alfa. Peso. Quando a gente fala em peso, peso será igual a massa vezes a gravidade. Força-peso é massa vezes a gravidade. Então, Px será igual a peso, massa vezes a gravidade vezes seno de alfa. Aí agora nós vamos substituir aqui para achar o valor dessa Px. Px igual a massa 4.000, a gravidade 4.000, a gravidade vale 10 vezes seno de 30. Então, Px, 4.000 vezes 10, 40.000, vezes seno de 30, que é meio, logo Px será igual. Deixa eu subir um pouquinho.
Aqui, 40.000 dividido por 2, 20.000 Newton. Tá aí o valor da Px. Aí a gente volta para cá. Trabalho será igual a Px, que é 20.000 Newton, vezes a distância. A distância percorrida ali, distância percorrida 12 metros, vezes 12. Então, nós vamos ter aqui que o trabalho será igual a 20.000 vezes 12, 240.000. 240.000. Só que o exercício pediu em quilojoule, ou seja, basta dividir isso aí por 1.000. Ou eu posso trabalhar em notação científica e deixar assim, ó, 240 vezes 10. Olha só, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda, o expoente ficará positivo. Então, o trabalho será igual a 240, 10 a terceira é quilo, vezes joule. Está aí outra maneira de resolver o nosso exercício. Prontinho. Então, o trabalho realizado aí pela força-peso será igual a 240 kJ. Continuando com o nosso exercício, nós encontramos o valor do trabalho realizado pela força-peso. Agora nós vamos determinar o valor do trabalho realizado pela força resultante. Pela resultante, ó, no intervalo de tempo considerado. Bom, força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Está aqui a formulazinha para encontrarmos o valor da força resultante. A massa o exercício forneceu, a aceleração nós ainda não temos. Mas o exercício deu o valor da distância percorrida e o tempo considerado. Então vamos utilizar a formulazinha da função horária dos espaços. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. O espaço inicial é zero. Velocidade inicial foi abandonado a partir do repouso, velocidade inicial também será igual a zero. Então, a nossa formulazinha sobrou apenas S igual a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Agora nós vamos substituir aí os valores. A distância percorrida, 12. A aceleração nós estamos procurando. O intervalo de tempo considerado, 4 segundos, 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, nós vamos ter aí que... Deixa eu subir. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, ficou 2 vezes 12 igual a 4 ao quadrado igual a 16. Então, aqui ficou 24 igual a 16 vezes o A. Logo, a aceleraçãozinha aí será igual a 24. O 16 que estava multiplicando passará dividindo. Aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Está aí o valor da aceleração. Agora a gente volta para a formulazinha da força resultante. Vamos encontrar o valor da força resultante. Vamos lá. Vou colocar ela aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir os valores.
a força resultante será igual a massa 4 toneladas, 4.000 quilos, vezes a aceleração 1,5. Então, a força resultante será igual a 6.000 newton. Está aí o valor da força resultante. Agora a gente vai determinar o valor do trabalho resultante. Trabalho da força resultante. Trabalho resultante será igual a força resultante vezes D vezes cosseno de alfa. O trabalho resultante será igual a F vezes FR vezes D, força resultante, vezes cosseno. O nosso ângulo para a força resultante é igual a zero. Logo, força resultante será igual a FR vezes D, cosseno de zero será igual a 1. Então, o trabalho resultante será igual a FR, a força resultante, vezes D. Está aí a formulazinha para definir o valor do trabalho resultante. A gente volta aqui. Trabalho resultante igual a força resultante vezes D. Substituindo aí os valores, o trabalho resultante será igual a força resultante 6.000 newton vezes o deslocamento, que foi de 12 metros. Trabalho resultante será igual a 72.000 joule. Como o exercício pediu para deixar isso aí em kJ, a unidade de medida kJ, vou até voltar aqui. Trabalho resultante igual a 72 vezes 10. Aqui vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3 casas. 3 casas para a esquerda, 3 positivo. Logo, o trabalho resultante, que é o trabalho da força resultante, 72 kJ. Tá aí, finalizamos o nosso exercício. Mais um exercício aí resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, forte abraço e até a próxima!